exatamente assim quando tudo está no fim. É exatamente assim quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder Se tua força não puder te fazer ficar de pé, te fazer ficar de pé, esse é o momento. este é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares Quando o momento chegar, quando o momento chegar. a fé se manifesta. A fé se manifesta quando o limite da força acabar. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, Mas ao que luta, mas ao que luta até o momento da fé chegar. quando você canta esse trecho dessa canção dizendo a fé tem seu segredo e não se revela ao que tem medo, isso é uma realidade. A fé, ela vai na contramão da razão. A fé, ela sempre vai contrariar a razão, porque fé não se explica, milagre não se explica, poder de Deus não se explica. Tem situações na sua vida que você está esperando Deus te responder, você está esperando Deus falar, você está esperando Deus mostrar, você está esperando Deus operar um milagre que Ele já respondeu, que Ele já falou com você, que Ele já deu a direção, que Ele já deu a orientação e você não conseguiu captar, você não conseguiu observar no momento que Ele falou com você, no momento que Ele mostrou o caminho para você alcançar o sobrenatural, para você alcançar a resposta. Você vê que no caso de Moisés, quando Deus falou que Ele ia livrar o povo de Israel do Egito, que Ele ia falar com Faraó, que Ele ia enfrentar Faraó, então Moisés perguntou: como que eu vou fazer isso? De que maneira eu vou fazer isso? Como que eles vão crer em mim? Como que Faraó vai se submeter às minhas palavras? Como que o povo vai crer no que eu vou apresentar a eles? E Deus fez uma pergunta para Moisés, falou assim: o que você tem na mão? Ele tinha um cajado na mão. Deus disse: com o que você tem na mão, você vai livrar Israel do Egito. Com o que você tem na mão, você vai livrar 3 milhões de hebreus de uma escravidão que já durava 430 anos. Parece brincadeira de criança, parece loucura. Com um pedaço de madeira na mão, com um cajado na mão, eu vou livrar 3 milhões de pessoas? Com isso aqui que eu tenho na mão? Pois é isso aí. E Deus falou para ele: joga o cajado no chão para você ver. E o cajado virou a serpente. Ele manda ele pegar a serpente, vira cajado de novo. Deus estava mostrando para ele o seguinte: o que você tem na mão é o suficiente para operar maravilhas, para operar milagres e tirar o povo da escravidão. A fé, que é o que você tem na mão, ela tem o poder de trazer à existência o que não existe. Aí chega uma viúva para o profeta, desesperada, diz assim: eu não sei o que fazer, porque o meu marido morreu, e o meu marido servia o Senhor, servia o teu Deus, mas deixou uma dívida impagável em casa, e os credores estão vindo pegar os meus 2 filhos como pagamento da dívida. Eles serão escravos, porque o meu marido, mesmo servindo a Deus, nos deixou endividado, morreu e nos deixou na miséria. E o profeta vira para essa mulher e diz para ela assim: o que você tem em casa? Ela diz assim: eu não tenho nada. Aí ela complementa: a não ser uma botija de azeite. Só que o que eu tenho é tão pouco
é insuficiente para pagar a dívida. O que eu tenho, eu estou dizendo que eu não tenho nada, a saber, eu tenho uma botija de azeite, porque esse pouquinho de azeite não resolve o meu problema. Esse pouquinho que eu tenho aqui é insuficiente para pagar as dívidas, para resolver a situação. Mas é aí que as pessoas não conseguem entender o plano de Deus. É aí que nós não conseguimos entender o segredo da fé, o segredo do milagre. O que para a gente é insuficiente, para Deus é um ingrediente principal para realizar o milagre. O que para a gente não dá, para Deus é o suficiente para operar o sobrenatural. E Ele manda essa mulher buscar na vizinhança vasilhas já vazias. Ele diz, não poucas. Vai emprestar vasilhas vazias, não poucas. Entra na tua casa, fecha a porta, e aí você pega a sua única botija de azeite, que não paga a sua dívida, que não resolve o seu problema, e você despeja nas vasilhas vazias, que você vai ver o que vai acontecer. E essa mulher fecha a porta, e à medida que ela coloca o azeite nas vasilhas que estavam vazias, a Bíblia diz que o azeite vai se multiplicando, e vai se multiplicando, e vai enchendo uma, e vai enchendo outra, e traz mais vasilha, e vai se multiplicando, e traz mais, e chegou um ponto que acabaram-se as vasilhas, e o azeite parou, está escrito, porque as bênçãos de Deus não acabam, elas podem parar na sua vida, porque você foi limitado, você se limitou, e aí, se ela soubesse, se ela tivesse certeza ou convicção mesmo que aquele azeite fosse se multiplicar, provavelmente ela passaria meses arrumando vasilha vazia. Se acabasse as vasilhas da vizinhança toda, ela ia pegar os meninos e eles iam virar oleiro, eles iam fazer outras botijas, enquanto estava derramando o azeite, traz mais e traz mais. E aí chega uma hora que ela não precisa olhar para o azeite para ver se está multiplicando, porque multiplica. Ela tinha que olhar para as vasilhas. Cadê? Traz mais. Não deixa faltar não, porque aqui Deus está resolvendo. Eu não preciso me preocupar como Ele está fazendo o milagre. Eu não preciso me preocupar de que maneira o azeite está se multiplicando, porque Ele opera o milagre. Ele faz a parte dele. Eu só preciso fazer a minha, que é crer, que é confiar, que é acreditar. Quando os discípulos falaram, vamos despedir a multidão, era quase 20.000 pessoas, porque eles estão famintos. E Jesus perguntou, o que tem aí no meio deles aí? O que tem para comer? O menino tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é? Ou o que são 5 pães e 2 peixes para 20.000 pessoas comerem? Também não é insuficiente, mas aquilo que para mim, para você é insuficiente, para Deus é o ingrediente principal para Ele operar o sobrenatural, para Ele operar o milagre. Dá uma olhadinha para as tuas mãos aí. Olha para as tuas mãos. O que você tem na mão? É com o que você tem na mão que você vai prosperar. É com o que você tem na mão que Jesus vai fazer um milagre. O que você tem na mão? Para você começar uma empresa, para você começar o seu próprio negócio, para você começar a empreender. Você tem o que na mão? Eu tenho 2 sapatos usados. Então é com isso aí que parece ser insuficiente que você começa a vender e comprar outro, e vender e comprar outro. Daqui a pouco você abriu a sua loja. O que você tem na mão? É com o que você tem na mão que você vai fazer a diferença, que você vai multiplicar, permitir Deus multiplicar. O que você tem na mão? Com o que você tem na mão, você crendo, obedecendo, na tua mão é insuficiente. Na tua mão é pouco. Na nossa mão não dá. Mas quando a gente coloca na mão de Deus, multiplica. Quando nós colocamos a nossa confiança, colocamos a nossa fé, colocamos a nossa vida no altar, então o sobrenatural acontece. Deus não quer só mudar uma área da sua vida. Deus, Ele quer te transformar num outro homem, numa outra mulher, para que quem olhar para você veja Jesus em todas as áreas da sua vida, e principalmente no teu espírito, no teu falar, na tua fé, na tua confiança, na tua coragem, na tua ousadia, na tua intrepidez, na tua determinação. Então nós vamos daqui a pouco buscar o Espírito Santo
Nós vamos orar para que Deus te encha do poder dele, mas para quê? Ele só dá o Espírito dele para um fim proveitoso. Para que você quer o Espírito dele? Só para ele ficar guardado aqui dentro? Ele não vai dar. Mas quando o seu desejo é ser cheio do Espírito Santo, para ser canal de bênçãos para alguém, para que uma vez cheio do Espírito Santo, Deus possa te usar através da sua vida transformada, do seu testemunho, através da sua evangelização, para chegar até o aflito, para chegar até o sofrido, você pode ter certeza que se o seu desejo é receber o Espírito de Deus, Ele vai te dar. E outro detalhe, que a religiosidade engessa, e ao longo dos anos, a religiosidade veio engessando as pessoas, veio engessando de tal maneira, colocando um peso, colocando um fardo que Jesus não coloca, que Deus não dá. Quantas pessoas que quando ela errou, quando ela pecou, quando ela falhou, quando ela pisou na bola, porque a religiosidade colocou um peso, colocou um fardo, essa pessoa começou a pensar que para ela não teria mais perdão, que para ela não teria mais salvação, porque ela errou, porque ela pisou na bola, porque ela falhou, ela mesmo não se perdoa mais, e ela vive enclausurada numa bolha, que não é a palavra de Deus, uma bolha que ela criou de se penalizar, de se matar aos poucos, que toda palavra que ela recebe, toda orientação não é válida para ela, porque ela mesma diz, mas não tem perdão para mim, não tem salvação para mim, e o diabo com isso está batendo palmas, o diabo com isso está festejando, porque se você errou, pecou, falhou, você se arrepende do seu pecado e abandona o seu pecado, Deus te perdoa, Deus te limpa, te lava. As pessoas vêm com essa cultura da religiosidade, que se a pessoa, ela está hoje longe de Deus, a religiosidade diz que ela não pode ter vida com Deus. Mas você lembra de Jacó? Jacó, fugido do irmão, foi para o deserto, o irmão queria matar, ele já tinha aquele título o nome já dizia, aquele que segurava o calcanhar, porque ele já nasceu tentando, de alguma maneira, alcançar uma posição na força do braço. Ele tinha já esse título, aquele que era trapaceiro, aquele que deu uma volta no seu irmão, foi fugido de casa. Aí lá no deserto, ele está vivendo o pior dia da vida dele. A Bíblia diz que ele sonha com uma escada, os anjos subindo e descendo. Deus se revelou a Jacó no pior momento da vida dele. Deus apareceu para Jacó no pior momento da vida dele. Quando alguém poderia dizer que ele não teria vida com Deus, Deus apareceu para ele. Mas às vezes as pessoas ficam com aquela religiosidade, que porque ela errou, porque ela falhou, porque ela pecou, atrás da porta, se ela sair de casa, atrás da porta já vai ter o Satanás com uma machadinha para matar ela. Ela já pensa que vai acontecer tudo de ruim. E você não vê Jesus tratando ninguém assim. Você não vê o pai do filho pródigo tratando ele assim. Você errou, pecou, falhou, tem as consequências. Abandonou o pecado, assumiu Jesus, você pode ter certeza que Ele te limpa, te lava, te purifica. Ele lança no mar do esquecimento tudo aquilo que ficou para trás e você vai viver a sua vida com Deus. Aí, no livro de Salmos 92, no versículo 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele
é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aqueles que nascem de Deus, aqueles que decidem abandonar a vida ilícita, decidem abandonar o mundo, abandonar o seu ego, o seu eu, abandonar suas vontades para fazer a vontade de Deus, a Bíblia os compara como a palmeira e como o cedro no Líbano. A Bíblia diz: o justo florescerá como a palmeira. Por que florescerá como a palmeira? Porque a palmeira, ela dá flores, ela dá frutos em todas as estações do ano. Não existe a estação que ela é boa para frutificar e a estação que ela não dá fruto. Ela dá fruto em todas as estações. A pessoa que tem vida com Deus, a pessoa que tem a sua aliança no altar de Deus, ela vai dar frutos independente da situação, independente da estação. É aquela árvore plantada junto às águas que está escrito lá em Jeremias 17, que estende as suas raízes para o ribeiro, e a Bíblia diz que no ano de sequidão, a folha vai continuar verde. A Bíblia diz que essa árvore, ela vai continuar dando frutos, frutificando, independente da estação ou da situação. Nós estamos vivendo a pandemia, nós estamos vivendo a crise, nós estamos vivendo dias ruins, sim ou não? Mas enquanto tem gente chorando, também tem gente vendendo lenço. Enquanto tem gente que não está vencendo, ou não está conquistando, ou não está conseguindo sair do lugar, tem aqueles que estão se reinventando. Porque quando você tem vida com Deus, quando você tem vida no altar, o Espírito Santo é uma fonte dentro de você também de inspirações. O Espírito de Deus, ele vai te inspirando. O Espírito de Deus, ele vai dizendo: ó, não deu por aqui, vai por aqui. Não está dando por aqui, vai por aqui agora. Mas eu não vou deixar de dar frutos. Eu não vou deixar de florescer. Mas isso, a pessoa que está plantada no altar, com a vida no altar, ela é sensível à voz de Deus. A palmeira, ela aguenta também tufões. A palmeira, ela aguenta também furacão, ventania. Ela entorta, ela chega no chão, os galhos dela, mas ela não quebra com facilidade. Será que nós somos essa palmeira? Ou no primeiro ventinho, na primeira dificuldade, na primeira tribulação, a gente desiste de Jesus? No primeiro não, a gente joga a toalha. E alguns nãos que você recebe, e alguns nãos que você vem recebendo, não é para você desistir, é para você insistir. Não é para você jogar a toalha, não é para você desanimar, não é para você achar que aquele não é definitivo, porque a mesma pessoa que te deu não hoje, ela vai te dar sim amanhã. A mesma pessoa que te deu um não ontem, anteontem, essa semana, ela vai te dar sim, se você continuar plantado no altar, se você continuar fiel a Deus. Aí está a diferença de cristão e de cristão. Aí está a diferença de homem de Deus, mulher de Deus. Pessoas que dizem ser de Deus na hora que está tudo bem, mas na hora que vem a ventania, na hora que vem a tribulação, na hora que vem a tempestade, na hora que vem a situação, primeira coisa que ela faz, deixa de devolver o dízimo. Quando a pessoa não tem vida com Deus, diante de um problema, a primeira coisa que ela faz, ela dá as costas para o único lugar que poderia mudar a vida dela, que é o altar. Ela já não faz mais voto, ela já não é mais dizimista. Se eu não me engano, quando teve o tsunami na Indonésia, você vê nas imagens do tsunami, barco, casa, um monte de coisa sendo arrastado, até prédio caindo, mas você vê palmeiras intactas. Teve uma reportagem que rodou o mundo de uma senhora que ela ficou 5 dias agarrada numa palmeira e ela foi resgatada depois. Mas ela ficou presa, segurando na palmeira, em meio a tudo aquilo que aconteceu. A palmeira
não caiu. A palmeira não foi derrubada. Nós somos essa palmeira, por isso a Bíblia faz essa menção: o justo florescerá como a palmeira. Nós somos essa palmeira. Você é essa palmeira. Você estava aí preocupado só porque alguns galhos se quebraram? Você estava preocupado só porque algumas folhas foram embora? Você estava preocupado só porque entortou um pouco devido à tempestade, à ventania? Permaneça. Permaneça obedecendo, permaneça sendo fiel, permaneça confiando, permaneça crendo. Não se deixa vencer pelas fraquezas do lado exterior, do que surge, de quem se levanta contra, de quem critica, de quem joga pedras, de quem é usado pelo diabo para tentar fazer você desistir. Vou repetir: a palmeira dá fruto em todas as estações. Se você não estava dando frutos em todas as estações, a partir de hoje, se você fizer uma aliança com Deus, você dará frutos em todas as estações, com pandemia, sem pandemia, com crise, sem crise. O Espírito de Deus, ele vai se renovar em você, dando a você escape, dando a você direção, dando a você ousadia, porque, repito, o Espírito de Deus, quando vem sobre uma pessoa, não é para essa pessoa ficar falando em línguas, não é para essa pessoa sair dizendo: agora eu tenho o Espírito Santo. Ela recebe poder, ao descer sobre ela o Espírito Santo. Poder para quê? Poder para permanecer, poder para confiar, poder para crer. Quando ele diz aqui: crescerá e crescerá como cedro no Líbano. Por que ele fala do cedro no Líbano? Muitos já ouviram essa pregação, mas não custa a gente lembrar. O cedro, ele demora 3 anos para crescer 5 centímetros. Nos 3 anos que o cedro cresce só 5 centímetros acima da terra, a sua raiz cresce 1,5 metro. Então, naqueles 3 anos, primeiros 3 anos do cedro, ele dá muito mais valor às suas raízes do que propriamente para aparecer na superfície. A pessoa que tem essa consciência de vida com Deus, ela busca primeiro fundamentar as suas raízes. Ela não está preocupada em aparecer. Ela não está preocupada que os outros vejam as suas conquistas, as suas vitórias. Primeiro ela quer fundamentar a sua fé. Primeiro ela quer alicerçar a sua fé. O cedro, ele chega a 40 metros de altura, mas nos primeiros 3 anos é uma guerra para ele crescer, é uma dificuldade, mas ele está sendo solidificado, porque quando ele crescer, quando vir a chuva, quando vir a tempestade, quando vir o vento, a sua raiz está firme, ele não vai cair. E uma característica do cedro é que a sua raiz, ela vai descendo, descendo, até encontrar o lençol freático, até encontrar um lençol d'água. Porque quando a raiz do cedro, ainda que ela tenha que crescer quilômetros, quando ela encontra o lençol d'água, aquele cedro, ele nunca vai depender dos fatores exteriores. Ele não vai depender de chuva. Ele não vai depender de clima, ele não vai depender do tempo exterior, porque o seu alimento, o seu sustento, a sua força vem do lençol d'água. E na botânica, toda raiz, quando encontra uma rocha, ela para de crescer. Mas no cedro é diferente. Se a raiz do cedro está descendo aqui, e ela encontra aqui uma rocha, vamos colocar que esse altar seja uma rocha, essa raiz continua crescendo, ela vai abraçar essa rocha, vai continuar descendo até encontrar o lençol d'água. Então nada para a raiz do cedro, nada impede a raiz do cedro de encontrar esse lençol d'água. A pessoa que é de Deus, ou que decide colocar a sua vida no altar, ela passa a ter essas características. Porque já que a raiz do cedro,
ainda que tenha que abraçar uma rocha, mas ela vai descer e vai encontrar o lençol d'água, então esse cedro vai continuar tendo vigor, vida, independente da seca, independente se chove ou se não chove. E aí você vê um monte de cristão, um monte de crente, um monte de evangélico que vinha crescendo, vinha desenvolvendo a sua fé, vinha desenvolvendo a sua vida espiritual, e aí diz o seguinte: eu parei de crescer espiritualmente porque a culpa foi da igreja A. Eu parei de crescer espiritualmente porque aconteceu um problema na minha vida, morreu alguém, aconteceu um problema comigo, sentimental, financeiro, seja lá em que área for, e aquilo me abalou, e eu deixei de obedecer, eu deixei de crer, eu deixei de confiar. Ele procura os bodes expiatórios para os seus fracassos, para as suas derrotas, mas no fundo, ele parou de lutar, ele parou de confiar, ele parou de crer, ele parou de perseverar, porque ele não estava enraizado no ribeiro que é Jesus. Ele não estava buscando o seu alimento, os seus nutrientes do Senhor Jesus. Porque ele estava buscando os seus nutrientes de alguém ou em alguém, ele acabou se decepcionando e parou de crescer. Isso não impede você, de enfrentar tempestades, pessoal. Nós enfrentamos. E às vezes tempestades que parece que não vai passar. Tempestades que parece que não vai acabar. Às vezes você acorda não querendo acordar. Isso não quer dizer que você não é de Deus. Às vezes você está enfrentando guerras, você enfrenta lutas, você enfrenta tempestades que a sua vontade é de sumir. Já aconteceu também comigo, de ficar os 3 dias na barriga do peixe, sumido, de desaparecer, de achar, e agora? Mas lá na barriga do peixe, quando eu dobrei os joelhos, falei com Deus: meu Deus, só o Senhor. Ele mandou o peixe me vomitar na praia. Você já teve esse dia? Os seus 3 dias no ventre do peixe? Quem já teve? E Jesus te deixou? Te abandonou? Eu também já tive. É fácil? Não. Mas Jesus é misericordioso. E ele vomitou Jonas, e ele vai e pede para Jonas a mesma coisa que ele tinha pedido antes. Ele deu para Jonas a segunda chance. Ele deu para Jonas o mesmo legado, a mesma responsabilidade. Se somos nós, não daríamos a mesma responsabilidade. O homem não dá a segunda chance. O homem não daria para Jonas a mesma responsabilidade que ele pisou na bola na primeira. Não daria. Mas Deus vai e diz para ele: agora vai em Nínive e prega o que eu mandei você pregar. Pedro negou Jesus 3 vezes. Nós jamais daríamos para Pedro a responsabilidade de cuidar da igreja. Jesus vira para ele depois que ressuscita: manda chamar Pedro, avisa os discípulos, e a Pedro que eu quero falar com ele. Aí Jesus chega para Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí na terceira vez: Pedro, tu me amas? Mas Senhor, eu falei, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Você não me negou 3 vezes? Então me assume 3 vezes agora que você me ama, e fica tudo zerado. E vai cuidar da igreja. Pedro foi como fala, precursor da igreja do Senhor Jesus. Jesus deu a ele a responsabilidade de iniciar a igreja de Jesus. Um homem que negou ele. Você daria? Seja honesto. Você não daria. O funcionário pisou na bola, você diz: vaza, vai embora, e não dá chance? Ah, meu Deus! Mas Jesus é demais, não é demais? Não é maravilhoso? Puxa vida!
Então Ele quer que a gente seja a palmeira e o cedro. Virão lutas? Virão. Mas por isso que a gente tem que ser a palmeira, dando fruto, mesmo em meio à tempestade, e o cedro, que virão as tempestades, o inferno, mas a gente está enraizado em Jesus, colocando toda a nossa vida no altar de Jesus. Amém, pessoal? Aí que entra a questão. Para eu ser a palmeira, para eu ser o cedro, aí diz assim no 14: na velhice darão ainda frutos. O que diz na velhice darão ainda frutos? Serão cheios de seiva e de verdor. Quer dizer, continua frutificando independente dos anos. Tem gente que, porque ela tem um pouquinho de anos de Bíblia, que ela conhece um pouquinho, ela já se acha melhor que os outros. Já acha que não precisa mais fazer o que fazia no início. Já acha que não precisa orar como orava, vir na reunião de libertação como vinha. Já acha que não precisa evangelizar como no começo evangelizava. Mas a Bíblia diz que mesmo na velhice continua dando frutos. Continua sendo de Deus, sendo referência de Deus aqui na terra. Amém. Se a gente não for essa árvore aqui, nós estamos perdidos. Porque qualquer ventinho derruba. Qualquer tempestadezinha que surge aí, a gente desanima, desiste. E se você desistiu, desanimou, Deus está te resgatando. Deus está te chamando e está dizendo para você, então vamos começar. Vamos alicerçar direito. Ainda que demore um pouquinho para aparecer, mas vamos enraizar primeiro. Vamos solidificar a fé primeiro. E isso você faz agora, na hora da oração. Você olha para a sua alma, você confessa os seus pecados, abandona os pecados. Você fala, meu Deus, eu quero ser esse cedro, eu quero ser essa palmeira. Eu tenho um monte de erro, eu tenho um monte de falha, eu tenho um monte de iniquidade, mas eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser isso aqui que o Senhor falou. E Ele vai te fazer. Ele vai fazer você ser essa pessoa, dia após dia. Cada dia que você vem, cada dia que você ouve, cada dia que você está praticando a fé, está descendo um pouquinho mais a raiz. Vai chegar uma hora que ela vai estar no ribeiro, que ela vai estar no lençol d'água. Você não vai depender de ninguém, esperar por ninguém, mas você vai se alimentar de Jesus dia após dia. Amém? Fique em pé, por favor. Coloque as mãos no seu coração. Feche os seus olhos. E faça do seu lugar o seu santuário com Deus. Como se hoje fosse o seu último dia de vida na terra. Você vai se desligar de tudo e de todos. Você vai se desconectar de tudo e de todos. E você vai se conectar com Deus agora. Jacó estava no deserto, no pior dia da vida dele. Deus apareceu para ele. Ele se conectou com o céu. Jonas, lá no ventre do peixe, se conectou com Deus. Porque quando você é sincero, sincera, quando você é humilde, quando você confessa as suas debilidades, as suas fraquezas, você mostra para Deus que você é ser humano. Você diz, meu pai, eu estou passando por isso, vivendo isso, mas eu quero ser essa palmeira, eu quero ser esse cedro do Líbano. Eu quero poder permanecer com a minha vida no teu altar, independente das tempestades, dos tsunamis espirituais, independente dos fatores externos, porque se eu estou com a minha fé 100% depositada no teu altar, na tua palavra, então
o meu alimento, a minha força vem de Ti. Eu passo a depender 100% da Tua palavra, só do Senhor. E o Senhor é tão misericordioso, meu Pai, que quando essa pessoa do fundo da alma, ela decide se entregar, ela decide abandonar o mundo e assumir esse compromisso contigo, o Senhor lança no mar do esquecimento o passado, o pecado. O Senhor lança todas as falhas no mar do esquecimento. E o Senhor a transforma numa outra mulher. O Senhor muda ele num outro homem. Faça nascer aqui, meu Deus, uma igreja forte. Faça nascer aqui um povo forte. Pessoas que não vão fundamentar a sua fé em coisas. Ela não vai fundamentar a sua fé nos milagres. Porque quando ela fundamenta a fé no milagre, e o milagre não acontece na hora que ela quer, ela desaba, ela desiste, ela desanima. Mas quando ela fundamenta a fé no teu altar, na tua palavra, ela sabe que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Ela sabe que se o Senhor também não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Porque às vezes o teu silêncio, meu Deus, não significa tua ausência. O Senhor pode estar em silêncio na vida dela para alguns milagres, mas isso não significa que o Senhor está ausente da vida dela. Eu posso ficar em silêncio aqui agora, desligar o microfone, mas eu estou aqui. É assim, minha amiga, meu amigo, que Deus ele faz. Às vezes, para algumas coisas que você quer tanto, Ele está em silêncio, mas Ele não está ausente não, Ele está só observando a sua fé, Ele está observando a sua ação, a sua reação. Ele continua sendo Deus, a palavra dEle continua sendo a mesma. Ele te escolheu para que você seja como a palmeira, florescendo o ano inteiro, dando frutos em todas as estações. Ele te escolheu para você ser como esse cedro do Líbano, que às vezes até demora para o milagre acontecer, demora para aparecer na superfície, mas você está descendo com as raízes, você está solidificando, fundamentando a sua vida espiritual na rocha que é Jesus. Porque depois que começar a crescer, começar a aparecer, vindo as tempestades, vindo as guerras, você vai continuar firme. Se não chover, você vai continuar verde, vai continuar produzindo frutos, porque você não está dependendo dos fatores externos, porque a sua raiz está em Jesus. Vem, meu Senhor Jesus, perdoa as nossas fraquezas, perdoa pelas vezes, meu Deus, que entristecemos o Senhor, pelas vezes que não confiamos como deveríamos confiar, nos perdoa pelas vezes que não ouvimos a Tua voz, que não acreditamos, meu Deus, na Tua direção. Eu fico imaginando, meu Deus, a gente no lugar daquela viúva que só tinha um pouquinho de azeite, que ela considerava insuficiente, era pouco, não dava para nada. Mas quando o Senhor falou para ela pegar vasilhas vazias, que iria se multiplicar, ela creu, ela acreditou. Eu fico imaginando a gente, meu Deus, no meio dos discípulos, com aqueles 5 pães e 2 peixes, e 20.000 pessoas para alimentar, e os discípulos olhando e falando: isso aqui não dá, isso aqui é insuficiente, isso aqui é pouco. Mas o Senhor pega aquilo que para a gente é pouco, que para a gente não dá, que para a gente é insuficiente, e o Senhor multiplica de uma forma extraordinária. Vem, meu Senhor Jesus, venha fazer morada em nós, venha nos lavar, nos limpar de todo pecado, de toda beleza,
Venha nos limpar de tudo aquilo que é nocivo à nossa salvação. Venha nos purificar de toda incredulidade. Venha nos purificar de todo comodismo, meu Deus, de todo conformismo. Porque o que nós queremos é ser cheios do Teu poder, da Tua presença. O que nós queremos é que o Senhor tenha motivo de satisfação em nós, vendo a nossa perseverança em Te seguir, em Te servir, meu Senhor Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. com seus olhos fechados, deixa Ele falar a sós com você. Ele está aí na tua frente, minha amiga, meu amigo. Ele tem visto as suas tempestades, Ele tem acompanhado as suas tribulações. O Senhor Jesus não está alienado ao que está acontecendo, não. Ele está observando, Ele está vendo. Vem, meu Senhor Jesus, e faça morada dentro dessas pessoas, porque se o Senhor não se revelar a elas, se elas não forem cheias do Teu Espírito, meu Pai, se elas não se tornarem essa palmeira, esse cedro do Líbano, elas não vão permanecer,
elas não vão suportar as lutas, as tempestades, elas não vão suportar, meu Deus, as ameaças do mal. Quantos que um dia estiveram na tua presença, quantos que um dia, meu Deus, te serviram, mas quando veio a tempestade, quando veio o vento, foram arrancados com as raízes, porque não estavam fundamentados na rocha. Tenha misericórdia dessas pessoas, aqueles que estão agora, meu Deus, como um arbusto solitário no deserto, aqueles que estão com a vida seca, porque estavam achando que não tinha perdão, que não tinha salvação. Eu peço em nome do Senhor Jesus, vai até elas, meu Pai, e no mais íntimo do ser delas, que o Senhor possa soprar a tua voz doce, suave, dizendo: volta para os meus braços, dizendo: volta para a fé. Que o Senhor possa soprar no ouvido dessa pessoa que está afastada, que está fria, que está distante de Ti. Que o Senhor possa fazer ela ouvir o Teu chamado. O Senhor dizendo: eu estou com saudades de Ti. Jesus está morrendo de saudade daquela fé pura, genuína que um dia nós tivemos. Ah, meu Pai, quem diria que estaríamos aqui hoje na Tua casa, na Tua presença? Quem diria, meu Deus? E o que nos faz permanecer, o que nos motiva a continuar, é porque nós estamos com as nossas raízes em Ti, com a nossa esperança em Ti, com a nossa confiança no Senhor, meu Pai. Eu peço de todo o meu coração, do fundo da minha alma, em o nome de Jesus, batiza essas pessoas com o Espírito Santo. Venha selar essas pessoas com o Teu Espírito. Faça nascer aqui hoje, nessa reunião, homens e mulheres, como a palmeira, como o cedro do Líbano. Pessoas, meu Deus, que vão permanecer até o fim. Pessoas que vão continuar Te seguindo, Te obedecendo, sendo fiéis a Ti, meu Pai. Ah, meu Deus. Receba o abraço do Senhor Jesus. Ele não te condena. Ele é como o pai do filho pródigo, que o recebeu com prazer, com alegria, que o recebeu com uma festa. O pai tem mais prazer na volta do que na despedida do filho. Jesus está aí dizendo para você: tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus é tão lindo, é tão maravilhoso. Oh, meu Deus, Tu és o meu amor, Tu és o meu amado, meu amigo, Tu és o meu tesouro, a minha joia rara, o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante. Tu és o meu amigo, o meu amor, o meu rei. Como eu queria ter palavras bonitas para expressar quanto eu Te amo, meu Pai. Eu Te amo. Eu Te amo, meu Senhor Jesus. Então sopra o Teu Espírito. Faça morada, meu Deus, em cada uma dessas pessoas. Enche este povo do Teu Espírito, da Tua plenitude. Abraça essa pessoa que estava se sentindo sozinha, essa pessoa que estava sem vida, sem esperança. Que ela receba paz, que ela receba o Teu abraço, a Tua força, a Tua presença que vem como uma brisa que refrigera a alma.
Receba o Espírito de Deus. Receba a unção do Senhor Jesus. Eu te conhecia antes de você nascer. Pude ouvir a tua voz quando foste formado. Embora não me viste, bem perto eu estava. E agora quero que ouça minha palavra. Será sempre uma criança aos meus olhos. Eu de pronto atenderei quando chamarei. Em meio às lutas e na dor, Contigo estarei. contigo estarei. Será sempre uma criança aos meus olhos. Será sempre uma criança aos meus olhos. Eu te vi no momento em que me buscaste. Eu te vi no momento em que me buscaste. E ouvi todas as promessas que me fizeste. E quando a mim disseste: ó meu Pai, tenho pecado, Te perdoei. te perdoei e em meus braços te tomei. Levante as mãos, o rosto e cante. Será sempre uma criança aos meus Vai adorando, vai olhos. contemplando o Senhor Jesus. Eu de pronto atenderei quando chamares. Em meio às lutas e na dor, contigo estarei. Será sempre uma criança aos meus olhos. Será sempre uma criança. Será sempre Aleluia. uma criança aos meus olhos. Eu de pronto atenderei. Eu de pronto atenderei quando chamares. Em meio às lutas e na dor, contigo estarei. Será sempre uma criança aos meus olhos. Pode adorar o Senhor Jesus. Não fique frio nessa oração não, mas rasgue a sua alma na presença dEle, fazendo uma declaração de amor sincera, verdadeira. Fala para Ele o quanto você o quer, o quanto você o ama. Que privilégio, meu Deus, é poder estar aqui te adorando, te bendizendo louvores, te enaltecendo, te exaltando. Quem diria, meu Pai, Tu és a razão do nosso viver. Tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo. Tu és o meu tesouro, a minha rocha. Tu és a minha força, a minha riqueza, a razão do meu viver. Vem, meu Pai, e abraça os Teus filhos. Enche essa pessoa da Tua plenitude, do Teu poder, da Tua força. Que ela seja cheia do Teu Espírito, que ela seja cheia da Tua presença. Receba o Espírito de Deus, o abraço do Pai, o poder do Altíssimo. Receba o Senhor Jesus nesse momento, e que tudo se faça novo, que tudo se faça diferente, que você de fato esteja com a sua vida alicerçada no altar, na rocha. Aleluia, meu Pai. Com seus olhos fechados, não diga nada agora. Deixa o Senhor Jesus. Leva-me além do átrio, dentro do santo lugar, além do altar de bronze,
Senhor veio te encontrar, passa-me pela multidão, sacerdotes que te louvam, pois tenho sede de justiça. Só aqui posso encontrar. fala para Ele, leva-me. Leva-me ao Santo dos Santos. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Leva-me ao Santo dos Santos. Com brasas toquem meus lábios. Eis-me aqui, dentro do seu santo templo, além da luz dourada, e através do altar de incenso, eu verei a sua luz. Tenho sede de te conhecer, para sempre te adorar, e toda a minha vida, eu venho te ofertar. Levante as mãos e cante. Leva-me ao Santo dos Santos. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Leva-me ao Santo dos Santos. Com brasas toquem meus lábios. Eis-me aqui. Com brasas toquem meus lábios. Eis-me aqui. Passa-me pela multidão. Sacerdotes que te louvam. Pois tenho sede de justiça. Só que posso encontrar. Leva-me. Receba o Espírito dele. Receba o abraço do Pai. Vem, meu Deus, sobre o teu povo, sobre os teus filhos. Batiza-os com o Espírito Santo. Leva-me ao Santo dos Santos. Com brasas. Toque em meus lábios. Eis-me aqui. Fala pra ele, com brasas. Toque em meus lábios. Com brasas, toque em meus lábios. Eis-me aqui. Com brasas, toque em meus lábios. Com brasas, toque em meus lábios. Eis-me aqui. Com brasas, toque em meus lábios. Com brasas, toque em meus lábios. Eis-me aqui. Essas brasas